Anderson Marcolino. Gente, hoje pela manhã nós tivemos uma palavra aqui da apóstola Glaucia, foi poderoso o negócio aqui. Rapaz, que pena que você ficou dormindo em casa, mas olha, falei, Jesus, essa igreja é uma escola. E agora, o maridão aqui, a doutora Glaucia disse que esse homem aqui é o homem mais bonito do Brasil. É? Guerreiro, eu quero que você saiba que é uma honra muito grande para nós ter alguém aqui como você. Você é um homem ungido, um homem consagrado, um homem de Deus, um homem que tem passado pelas provas que o Espírito Santo tem imposto a cada um de nós, e a gente vê a sua vida frutificando, eu tenho certeza que Deus vai te usar de uma forma extraordinária. Você é um levita ungido, um homem mesmo disponível para o Espírito Santo. Aliás, falando no Espírito Santo, gente, vocês me acompanham já há algum tempo. Lembram aquela ocasião que Deus me deu uma música? Minhas mãos são tuas. Lembra? O Espírito Santo falou ao meu coração que é verdade que o Deus Espírito Santo é o Deus esquecido. Quando eu vi essa propaganda desse vídeo, falei, Jesus, obrigado, porque nós estamos conectados com o céu. O que o Senhor tem mais me falado é sobre esse relacionamento com Deus Espírito Santo. E eu quero aprender mais sobre isso. Eu já mandei comprar esses 3 livros. Eu quero estudar, que vai me acrescentar, não é? É mais ou menos assim, ó. Que tal se você pedisse ajuda a um presidente do Brasil? Se você pudesse pedir, levante a mão, presidente. Vamos pedir ajuda ao presidente Médici. Já morreu um tempão. Qual é o presidente presente aí? Bolsonaro. Então, se você pudesse, ia pedir a ele. Então, nós tivemos a dispensação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A dispensação hoje é do Espírito Santo e tem muita gente que tem medo de orar em nome do Espírito Santo. Tem medo de falar com o Espírito Santo. Eu tenho aprendido isso. Eu quero aprender sobre isso, eu quero ler esse livro, eu quero estudar e quero ensinar essa igreja a ter relacionamento com o Espírito Santo. Levante sua mão, vamos orar. Pai, nós bendizamos o Teu nome pela vida do Anderson Marcolino. Sabemos que o Senhor já colocou uma palavra viva, uma palavra de poder no coração dele. E sabemos que a igreja será muito edificada nessa noite. E, Senhor, eu quero abrir o meu coração. Peço a Ti, ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos dê revelação da palavra que será ministrada. Que possamos nos regozijar, nos quebrantar, nos alegrar com a Tua palavra. Pois o Senhor nos ensina que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Anderson, nós te abençoamos nessa noite e que o Senhor te use poderosamente. A igreja te abençoa em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Pai. Obrigado. Pai do Senhor, queridos, boa noite. Queria pedir para o Arlindo lá em cima controlar aí a minha voz, porque assim como o louvor, no louvor vocês sabem que eu me empolgo às vezes, né? Eu posso gritar um pouquinho mais. Estava aqui procurando, agora que eu vi a pastora Luzia ali. Falei, a pastora Luzia não está ali, porque a pastora Luzia é alguém que me incentiva tanto quando eu sempre vou ministrar ou fazer alguma coisa. Eu falei, ela me incentivou tanto, mas ela estava ali no cantinho ali. E eu não sei o que Deus vai fazer nessa noite com a gente aqui, mas eu sei que Deus começou a confirmar, e poucas vezes isso aconteceu quando eu ministrei em algum lugar, eu ministrei alguma coisa, poucas vezes isso aconteceu da forma que aconteceu. Aquelas 3 frases finais aí da música do Rafael Brunet, né, do Rafael, que a frase fala, não vou olhar para trás, não vou me distrair, né?
não deixarei de olhar para ti, algo que é assim. Se você pegar esse esboço aqui, está escrito exatamente isso, bem grande. E aí agora, quando eu subi, antes de subir, o apóstolo falou sobre meditar, né, na palavra, e aí ele usou uma frase que ele falou, olha, nos dias de hoje, as pessoas estão com a mente muito cheia, muito sufocada. É impressionante. Se você pegar o que eu vou falar aqui, está aqui. Então, eu creio que Deus tem algo grande para falar com a gente nessa noite. E quando eu era pequenininho, quando eu era pequeno, criança, né? E aí eu aprontava alguma coisa na rua, a minha mãe me gritava, assim, minha mãe sempre foi aquela mãe que, quando eu era criança, ela sempre acreditou no vizinho. Não tem jeito. Podia ser o cara lá da Barra da Tijuca que jogou a bola na parede do vizinho. Se o vizinho falasse assim, olha, o Anderson estava ali, meu irmão, corre, que ela ia acreditar no vizinho e eu ia apanhar. E os colegas sempre falavam assim, da rua, sempre falavam, olha, tua mãe tá te chamando. Aí tem aquela famosa frase, não sei se você lembra, não sei se você lembra, que diz assim, vai porque praga de mãe pega. Lembra aquela história? Você fala assim, se a mãe falou, praga de mãe pega. Por que eu estou falando isso? Porque achei muito bonitinho, fiquei até tanto emocionado, eu estava ali agora, e minha mãe já tem 74 anos, né? E aí meu telefone tocou. Aí eu atendi a minha mãe. E aí ela falou assim, e é engraçado que quem conhece minha mãe sabe que é bem assim mesmo. Ela não você fala assim, oi mãe, tudo bem? Como é que a senhora está? Não, ela não. E ela já entra no assunto. Ela não dá boa noite, não, meu filho. Eu falo assim, não, ela já entra no assunto. Aí quando eu peguei o telefone, ela falou assim, Deus manda te dizer que Ele vai te encher do Espírito Santo nessa noite. E aquele lugar vai ser cheio da glória de Deus. Eu achei muito bonitinho, e eu achei lindo, tremendo. E eu falei, se praga de mãe pega, a palavra profética também, né? Em nome de Jesus. E, queridos, tudo que eu quis, sempre sonhei na minha vida. Eu nunca tive o sonho de ter um grande emprego. Nunca pedi para Deus assim de uma forma veemente, prosperidade. Porque acho que cada um tem uma história de vida, né? Cada um tem uma forma de viver, uma forma de sonhar. E na minha história de vida, o meu maior sonho era ter um lar cristão. O meu maior sonho era ter uma família cristã, uma família em Deus. Eu não estava preocupado se eu ia ser gerente de uma empresa, se eu ia ser coordenador de uma empresa. Eu estava preocupado em ter um lar cristão porque eu sabia as necessidades que eu passava dentro da minha casa. Eu sabia o quanto que era angustiante isso para mim. E hoje, para a glória de Deus, eu posso dizer que a minha família inteira serve a Jesus. Minha casa serve a Jesus. Meus cunhados servem a Jesus. Minhas irmãs servem a Jesus. Eu estava no carro com a Gabriela, indo embora agora no Uber, né, de manhã, vou chegar ao se pregou. Aí eu achei muito legal que a Gabriela falou assim, papai, você vai pregar sobre o que hoje à noite? Aí eu, no Uber, né, no carro, fui comentando com ela, né? Aí quando ela acabou de ouvir, ela falou assim, bem pré-adolescente, ela falou assim, gostei. Falou assim, gostei, papai. Eu falei, que bom, filha, se você gostou, que vai ser bênção de Deus. Sem mais demora, abre tua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 1. E a palavra que eu vou ministrar para você hoje, querido, eu não estou ministrando ela como especialista. É muito interessante isso. Porque existem palavras que você pode ministrar como especialista. E eu não estou falando, não é uma questão de humildade ou não. Por exemplo, se você me convidasse para pregar no seu grupo familiar, ou ir em algum lugar, para eu falar talvez sobre composição de músicas evangélicas, composição de adoração evangélica, eu acho que eu poderia ir, talvez como especialista, por tudo que eu já aprendi e já vivi. Se você me chamasse para pregar sobre gestão de pessoas, por exemplo, o fato de eu trabalhar gerindo pessoas durante 16 anos, me ajudaria eu talvez pregar como especialista. A palavra que eu vou ministrar hoje, eu vou pregar como alguém que tem sido desafiado por Deus a viver essa palavra. Eu quero, quando acabar a palavra, na hora da oração, eu quero poder estar do teu lado aqui, recebendo de Deus, clamando ao Senhor junto com você, porque tem sido um desafio eu viver essa palavra. E Deus tem me chamado a viver essa palavra de uma forma muito forte.
Lucas capítulo 1, não vai ter aqui, né, Arlindo? Então, eu vou ler o meu. Se não tiver aqui, eu leio o meu. Lucas capítulo 1, versículo 26. Conta uma história muito interessante, bem conhecida de todos nós. Você abriu? Diga amém. Lucas capítulo 1 diz assim, olha. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento, a um homem cujo nome era José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Aproximando-se o anjo dela, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Ela, porém, se perturbou muito com essas palavras e pensava: que saudação era essa? Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Engravidarás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. E ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre o povo de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Disse Maria ao anjo: Mas como se fará isso, visto que não tenho tido relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele santo que de ti nascerá será chamado Filho de Deus. Até Isabel, tua prima, engravidou em sua velhice, sendo este o 6º mês para aquela que era considerada estéril. Pois para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eu sou tua serva, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. E o anjo a deixou. Essa, na minha opinião, eu classifico como uma das maiores experiências físicas e espirituais que alguém pode ter tido com a eternidade, com Jesus. Eu confesso que eu fico na dúvida se é essa de Maria e José com o nascimento de Jesus, ou é de João, lá na ilha de Patmos, quando teve acesso à eternidade. Mas essa foi uma experiência tremenda. Pensa comigo. Você já viu algum anjo? Já viu alguém? Quem já viu anjo aí, levanta a mão. Eu conheço gente que já viu anjo. Eu nunca vi quem conversou com anjo. Você já viu alguém que conversou com anjo? E anjo mesmo. Você já viu alguém assim? Você imagina você estar na sua casa, deitado, dormindo de madrugada, de repente você abre seus olhos. E aí por isso talvez eu escreva muito teatro, né, muita peça, porque eu sempre consigo imaginar, talvez, na minha cabeça, como que seria isso. Imagina você dormindo, e de repente você olha para o teto do teu quarto, tem um anjo, mas não é do tamanho do Anderson aqui não. Imagina um anjo, a Bíblia fala que os anjos tinham asas grandes. Se você acorda com o vento das asas de um anjo fazendo assim, ó. Misericórdia, eu não gosto nem de pensar na situação dessa. Eu não gosto nem de pensar num negócio desse, porque eu sempre falo para Deus: Deus, se o Senhor quiser me mostrar alguma coisa sobrenatural, mostra de dia, por favor. Eu sempre falei isso para Deus. Mostra de dia. Eu oro de madrugada, se tiver que orar, eu clamo, mas não mostra de noite, não. Não mostra de madrugada, não. Porque eu não sei se eu vou resistir. Eu não sei se eu vou aguentar. Sabe? Eu lembro quando eu era adolescente, jovem já, quando eu ia orar de madrugada, e aí eu ia para a cozinha, não era casado, ou ia para a cozinha da minha casa, eu ia para o banheiro, e aí você começava a clamar, aquela época de jejum, falava: Senhor, vem com a tua glória, vem com o teu poder. Aí daqui a pouco, não sei por que cargas d'água, caía alguma coisa na cozinha, você na cozinha, eu estava assim, eu falei: Jesus, vem, mas espera clarear. Espera amanhecer. E aí você imagina alguém que teve uma experiência de que acorda de madrugada ou abre os olhos e vê aquele anjo e fala assim: Ei, quero falar com você. Fala, pode falar. Eu me chamo Gabriel e eu quero te dizer: tu és agraciada. Tu és agraciada e tu darás a luz ao filho. E esse filho não é um filho qualquer. Ele vai ser o salvador das nações e vai estabelecer o seu trono eterno sobre a terra. Imagina, querido, um anjo falando para você, falando para alguém: vu, vu, vu. E a primeira coisa que ela pensa, eu imagino que ela fala assim, eu acho que talvez venha essa frase, talvez venha até disso, né? Não sei, estou pensando.
Imagina que a primeira coisa que Maria pensou quando o anjo falou para ela que ela iria engravidar, virgem, eu acho que ela falou assim, e agora, José? Porque eu acho que só pode ter nascido disso. E agora, José? E aí ela pergunta para o anjo, me explica como é que vai ser isso, porque eu vou falar uma coisa para o senhor. Me explica no detalhe, porque eu preciso convencer José do negócio. Porque meu noivo está me esperando e achando que está tudo certo. Eu vou ter que convencer ele certinho. E aí o Espírito Santo fala, fica tranquila. Você vai ser cheia do Espírito Santo. O poder do Altíssimo vai te cobrir. O nascimento de Jesus não vai ser o nascimento de um qualquer. Vai ser um nascimento envolto de muito milagre. E tem mais. Isabel, tua prima, que era considerada estéril, também já está grávida e vai dar à luz a João Batista, vai dar à luz, já está no sexto mês. Eu quero que você pare e pense, alguém que tem uma experiência dessa, consegue viver de uma maneira simples na face da terra? Pare e pensa comigo, você. O quanto que José e Maria sofreram, quanto que eles sofreram para que Jesus viesse ao mundo, quantas humilhações, quantas batendo de porta em porta, quão difícil foi. Aí Jesus nasce, e aí eles compartilham e testemunham de mais milagres ainda, porque a Bíblia fala que um grande coral, o céu se abre, um grande coral de anjos começa a gritar, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, a qual Ele quer bem. É muito milagre, não é não? Concorda comigo que é muito milagre? É muita experiência com Deus, não é não? É muita experiência com o Altíssimo. Para José, para Maria, para Isabel, para o marido dela, para aquela família, para aquela casa ali, foi uma casa que foi cheia de experiências e de milagres com Deus. Concorda comigo? Amém? Você concorda comigo que alguém que tem experiências e milagres com Deus assim, esse alguém, cara, esse alguém é eternidade certa, está com passaporte para a eternidade, esse não se desvia, esse não se perde, né? Agora, vira a tua Bíblia comigo no capítulo 2 de Lucas. No versículo 40. Só virar a tua página assim, ó. Passaram-se alguns anos, só virar a sua página. Você abriu? Você virou? Amém? Então vamos ler lá. Diz assim, olha. E o menino, Jesus, crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e graça de Deus, e a graça de Deus estava por ele. Ora, todos os anos, seus pais iam para Jerusalém para a festa da Páscoa. Tendo ele 12 anos, subiram a Jerusalém, conforme o costume do dia da festa. Ao retornarem daqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais percebessem. Repete comigo, sem que seus pais percebessem. Pensando, porém, que estivessem em sua companhia, caminharam um dia. Então, começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Como não o encontraram, voltaram para Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, acharam Jesus no templo, assentado no meio dos mestres, ouvindo e fazendo perguntas. Todos os que ouviam admiravam-se da sua inteligência e respostas. Quando ouviram, maravilharam-se e... Quando viram Jesus, maravilharam-se, e a sua mãe lhe disse, filho, por que fizeste isso conosco? Teu pai e eu procurávamos você preocupados. Respondeu-lhes Jesus, por que és que me procurares? Não sabia que eu estaria aqui? Não sabia que eu devia estar na casa de meu pai? Lemos 2 histórias aí, não lemos? Quando você lê essa história, você consegue fazer conexão com a história anterior? Você consegue imaginar que alguém que teve tanta experiência com Deus, tanta experiência com Jesus, tantas experiências fantásticas com Jesus, agora esquece Jesus no templo e vai embora?
Porque eu tenho para mim que para Maria e para José e para aquela família, Jesus era o centro de todas as coisas. Jesus era a coisa mais importante que eles tinham. Jesus era aquilo que era o que eles tinham de mais precioso. Mas mesmo eles tendo aquilo como mais precioso, a Bíblia fala que eles voltam de uma festa, voltam de uma celebração e deixam Jesus no caminho. E deixam Jesus no caminho. Trazendo aquela história, trazendo essa dicotomia, trazendo essa comparação para os dias de hoje. Você deve conhecer alguém, e se tiver humildade para reconhecer, talvez eu e você mesmo, quando a gente para pensar quem a gente era quando Jesus nasceu na nossa vida, quem a gente era quando Jesus entrou no nosso coração, a alegria da nossa salvação, as experiências que nós tivemos quando Jesus nasceu no nosso coração, quantas experiências com o Espírito Santo, e a gente olha para a gente hoje, a gente olha para a nossa geração hoje, a gente para e pensa assim, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa diferente. Eu acho que eu estou esquecendo Jesus no caminho. Eu acho que eu estou esquecendo Jesus lá fora. Para e pensa você. Você lembra do dia que você se converteu? Lembra? Você lembra o dia que você foi batizado com o Espírito Santo? Quantos lembram aqui o dia que foram batizados com o Espírito Santo? Como é que foi? Foi bom? Foi tremendo? Foi glorioso? No outro dia, você acordou cheio de Deus, né? No outro dia, você acordou cheio da vontade de Deus, cheio da presença de Deus. E aí você queria buscar Deus todo dia, né? Porque quando a gente se converte, a gente quer estar na igreja todo dia, de manhã, de tarde, de noite. A gente quer clamar ao Senhor de manhã, de tarde, de noite, toda hora, o tempo todo, em todo momento. E aí se passaram alguns anos. Quando você olha para aquela geração que você se converteu, e você olha para você hoje, você pode até dizer assim, eu sou a mesma pessoa, mas os meus frutos já não são os mesmos. Mas os frutos daquela geração já não são os mesmos. O esforço que eu tenho que fazer hoje para ter uma vida com Deus é muito diferente do que eu tinha naquela geração, naquela época. Porque naquela época, Anderson, naquela época eu acordava de manhã e eu não sei por que eu começava a chorar. Porque o Espírito Santo enchia a minha vida com uma presença gloriosa tão grande. Enchia a minha vida com uma presença gloriosa tão grande que eu às vezes esquecia talvez até de trabalhar, de fazer qualquer outra coisa. Eu só queria ficar orando, clamando, chorando na presença de Deus. Pedindo para Deus, Espírito Santo, enche a minha vida. Enche a minha casa, enche a minha família. E aí quando eu paro para olhar para mim hoje, Anderson, eu não consigo. Aquele que não conseguia parar de orar e de clamar, às vezes chega no final da semana e fala assim, caramba, eu orei muito pouco essa semana, eu não orei essa semana. Caramba, eu não li a Bíblia essa semana. Talvez você vá parar para pensar e você vai lembrar, e você vai olhar talvez nessas cadeiras vazias que nós temos na igreja, de alguém que já esteve aqui conosco, já fez parte do nosso ministério, e que era alguém que era cheio do Espírito Santo, alguém que era cheio da graça de Deus, e que de repente, do dia para a noite, resolveu não mais servir a Deus, resolveu não mais acreditar no reino de Deus, resolveu viver uma vida de pecado, resolveu viver uma vida qualquer. E você se pergunta, por quê? Não era o Espírito Santo? Não era o Espírito Santo que enchia esse irmão quando ele ministrava o louvor aqui, quando ele cantava, quando ele dançava, quando ele pregava? Não era? Ele não amava a Deus? Amava. Assim como nós amamos. Assim como José e Maria tinham Jesus como a coisa mais importante de suas vidas. Então por que deixaram Jesus no caminho? Por que se perderam de Jesus no meio do caminho? Por que descobriram isso só um dia depois? Eu quero te explicar por quê. Versículo 43.
de Lucas 2. Diz assim, olha: ao retornarem, terminados aqueles dias de festa, ficou o menino em Jerusalém, sem que seus pais percebessem. Repete comigo: sem que seus pais percebessem. Repete de novo: sem que seus pais percebessem. Aí está o grande problema de quem se perde de Jesus no meio do caminho. Aí está o grande problema de quem esfria espiritualmente e resolve chutar e largar tudo. A Bíblia fala que eles não perceberam que Jesus não estava com eles. Não viram. Achavam que estava tudo bem. Estavam cheios de Deus. Se distraíram daquilo que era o mais importante. Se distraíram no meio da celebração. Se distraíram no meio da festa. Vieram conversando com todo mundo, celebrando, falando de tudo. Falando de tudo que todas as circunstâncias em volta achava que tinha, mas não tinha. Achava que estava com Jesus, mas não estava. E só perceberam isso quando chegaram em casa. Eu imagino a cena, porque Jesus era a coisa mais importante da vida deles. Eu acho que se eu queria ter a oportunidade de poder um dia, ou eu não sei como é que vai ser isso, mas eu com as minhas loucuras, eu fico imaginando a gente conversando numa roda com Maria e José, pedindo para Maria, falando assim: Maria, conta para a gente, como é que foi o processo de nascimento de Jesus? Ah, Anderson, eu estava cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo me envolveu, depois os anjos, aí Herodes quis fazer isso, mas Deus nos livrou, aí Jesus nasceu, trouxeram o presente, veio uma glória, os céus se abriram, Anderson, os céus se abriram, os anjos cantavam, e depois que ela falasse isso com brilho nos olhos, eu ia perguntar para ela: mas por que você deixou Jesus no templo depois? Por que esqueceu ele lá, se ele era o mais importante? E aí eu acho que ela falaria para mim: Anderson, eu não percebi, eu não vi, eu me distraí. Você imagina? Chegaram lá na festa, eu fico imaginando eles chegando na festa, em casa, fazendo: Maria, chama Jesus. Cadê Jesus? Não sei. Não, ele deve estar no meio da galera, do pessoal que a gente veio aqui. Cadê Jesus? Ah, você não estava com você? Não estava comigo? Ah, mas a gente estava com ele. Nós viemos celebrando esse tempo todo, alegria, Páscoa, celebrando a vitória. Chegar em casa, não estamos com Jesus. O que aconteceu? Ah, eu não amava Jesus? Não, amava. Ah, eu não servia, eu servia. E o que acontece com essa geração? Que se perde de Jesus no caminho. O que acontece é que não percebe que já não está com Jesus e acha que está. E sabe por que não percebe? Deixa eu te falar uma coisa, isso, querido, eu penso que isso é um tanto quanto sério. Porque eu acho que o diabo, eu acho que eu tenho certeza, o Satanás é alguém que ele se atualiza. Não é? Eu acho que o Satanás ele usa algumas estratégias que ele vai percebendo como é que o povo de Deus vai se movimentando, ele se atualiza para destruir a minha e a sua vida. E eu acho, essa é uma opinião muito minha, e se qualquer pastor ou apóstolo disser que não é, vale o que ele está falando, porque ele é o nosso líder da igreja, mas é uma opinião muito minha. Eu acho que hoje, Satanás não está preocupado de tirar alguém da igreja, fazer como que você vá lá para o mundão. Não. Porque eu acho que alguém que teve experiências como nós acabamos de ler, que tiveram a família de Maria e José, experiência que como você teve, alguém que foi cheio de Deus, você foi batizado com o Espírito Santo, você viu milagres na sua casa, né, na sua família. Eu acho que se o Satanás pega alguém assim e joga ele lá no mundão, vai ser muito parecido com a história do filho pródigo, né? Você vai para um mundão, você vai comer comida de porco, mas em algum momento você vai fazer assim, ó: não, eu preciso voltar, cara, porque a vida que eu tinha no reino é muito melhor do que eu tinha aqui. Eu vou voltar. E aí você vai voltar mais animado e mais avivado do que como você saiu.
E eu acho que Satanás percebeu isso. E aí como é que ele faz? Ele deixa você aqui, ele deixa eu e você aqui, mas aqui dentro, ele mata a gente. Aqui dentro, ele faz com que eu e você, essa geração, acredite que nós estamos pertinho de Jesus, que nós estamos com Jesus, mas nós já não estamos mais. Pare e pensa, você que é discipulador, você que é pastor e cuida de alguém, se você já não conversou com alguém, que você olhou para aquela pessoa e ela está um esqueleto espiritual, ela já não tem mais nada, ela vive no pecado, ela vive no caos espiritual, mas ela está aqui dentro, né? E aí você vai conversar com ela, primeira coisa que ela te fala, não, está tudo bem comigo, não, eu oro, eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. E aí quando você tira uma fotografia dela, você fala assim para ela, mas não pode estar tudo bem com você. Não, claro que pode. Não, não pode. Porque há 5 anos atrás, você era líder de um grupo familiar e tinha 15 discípulos. Hoje você não tem mais nada e não quer ter. Porque uma coisa é a fatalidade das nossas guerras espirituais como a igreja. Na igreja, no reino, o dia aconteceu. Meu grupo familiar teve algum problema, eu perdi alguns discípulos, ok. Mas uma coisa é você ser uma coisa no passado, na época que você tinha experiências com Jesus, e hoje você está aqui dentro, achando que tem, mas não tem. Porque quando a gente olha para mim, para você e olha para essa geração, a gente vê que os frutos eram diferentes do que os frutos que são hoje. Está conseguindo me entender, amém? Vocês estão tão quietinhos que eu estou com medo de vocês falarem assim, não estou entendendo nada, Anderson. Mas é exatamente isso que acontece com essa geração. Então ele te engana, ele engana a igreja, ele tenta me enganar. Uma porção de gente que está aqui, que vive no reino, mas no reino não acredita mais. E não quer mais. Eu converso com a minha esposa, eu não sei se vocês sabem, a Glaucia é líder no Ministério de Dança, né, da igreja, e eu converso com ela, falei, amor, aquela irmãzinha, que ela dançava tão bonito, todo Deus, Anderson, não quer mais. Falou que não quer mais servir, não quer mais fazer, não quer mais trabalhar, quer estar aqui, porque aqui acha que está protegido, né, e realmente está, aqui acha que está guardado, e realmente está. Mas deixa eu te falar uma coisa, querido. Você não está percebendo, a nossa geração não está percebendo, que em muitos momentos, a gente acha que está com Jesus. Mas a gente deixou Jesus no caminho. Porque a gente se distraiu. Porque nós nos distraímos. E você já percebeu quantos fatores de distração existem nos dias de hoje? Para mim, para a tua vida. Eu imagino que se fosse nos dias de hoje, quando Jesus foi levado para ser tentado pelo diabo, né? A Bíblia fala que o diabo levou Jesus no alto monte, mostrou para ele, falou para ele assim, olha, tudo isso te darei, tudo, se prostrados me adorares, né? E pensando, eu sei que muitos teólogos, muitos pastores, né, têm essa visão espiritual, e eu acho que é verdade, né, de que Jesus naquele momento estava vendo os reinos, né, os 4 reinos, Jesus estava vendo os 4 poderes da terra, mas vamos pensar de uma forma um pouquinho mais natural, porque Jesus também naquela hora estava em carne, era homem naquele momento. Pensa um pouquinho mais natural, quando o diabo falou isso para Jesus, o que Jesus viu naquela época? Ele viu um território, né? Viu desertos, muitos mares, muitas coisas. Agora imagina se o diabo pega eu ou você e leva você para um monte mais alto hoje do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, não precisa ser muito longe não. Te leva lá no Pão de Açúcar, né? E fala para você assim, ó, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O que você vai ver? Cara, eu vou ver uns prédios muito massa. Eu vou ver riqueza. Eu vou ver uma praia cheia de mulheres.
fatores de distração daquela época, da nossa época, hoje são muito grandes. E a gente vive numa geração que, além de não estar percebendo que não está tão perto de Jesus como está, e eu vou te mostrar isso, eu vou te falar sobre isso, a gente no domingo passado, não sei se você estava aqui, o pastor Tiago falou sobre ser igreja, né? E eu achei muito tremenda a palavra. E ele falou sobre a geração on demand, né? Quantos lembram quando ele falou da geração on demand, né? Que é aquela geração, eu achei isso muito legal, que é aquela geração que tem tudo na mão, né? Agora você não precisa sair de casa para pedir uma comida, você não precisa sair de casa para poder pedir um carro, você não precisa ir a banco. Eu não vou a banco, eu não sei você, mas eu não vou a banco há muito tempo. Eu faço tudo pelo aplicativo e falo com a minha gerente pelo aplicativo, não vou a banco há muito tempo. E aí ele falou sobre essa geração on demand, né, que tem tudo na mão. Tudo isso, na teoria, deveria ser criado para te dar mais tempo. Porque se eu não vou mais a banco, se eu não enfrento fila de banco, né, eu tenho mais tempo para fazer outras coisas. Se eu não preciso ir para o ponto de ônibus para pegar um ônibus, o carro vem me buscar na minha casa, eu tenho mais tempo para fazer outras coisas. Mas é muito louco, porque não é isso que acontece. Você concorda comigo? A gente vive sem tempo para nada, cara. E, mano, brother, a gente não tem tempo para nada. Você está aqui hoje, eu tenho certeza que você está prestando atenção no que eu estou te dizendo, mas em algum momento a tua mente fez assim: segunda-feira eu tenho que ir no médico, segunda-feira, e quarta-feira eu acho que eu tenho uma reunião no trabalho, quarta-feira, na sexta-feira. Você já sabe o que você vai fazer. Quem é que já tem agenda pronta a semana toda? Levanta a mão aí. Já sei que eu vou fazer a semana toda. E não vou ter tempo para fazer muitas coisas. A gente vive numa geração que nos sufoca. Eu estava ali fora agora, de manhã, com o pastor Nilber e com a Renata, conversando sobre a programação do Dia dos Pais, né? Aí passando o pastor Nilber, as ideias, compartilhando. Eu não conseguia falar, cara. Era engraçado. Querido, se foi você, não fica triste, não. Porque é normal isso, tá? Só estou dando um exemplo. Mas eu dava 3 palavras, vinha alguém: pastor Nilber, a gente precisa resolver isso aqui. Aí eu dava mais 5 palavras: pastor Nilber, isso aqui. Pastor Nilber, na quarta-feira, isso aqui. Pastor Nilber, Renata. A gente vive sufocado, cara. A gente vive se distraindo o tempo todo. E é por isso que a gente não percebe que quem a gente era no passado, cheio da glória de Deus, a gente tenta ser, mas a gente não consegue, cara. Porque a gente não tem tempo mesmo. Só que a gente esquece que a nossa vida, eu e você, só vivemos para Ele e por causa dEle. E o nosso tempo tem que ser dEle. Porque se não for dEle, nada vale a pena nessa vida. Nada do que você está construindo vale a pena. Você está se matando de trabalhar. Você está se matando de estudar. Você está deixando de viver os melhores tempos de Deus para a tua vida. E não é esse o propósito. E aí, Anderson, quando eu percebo que eu estou me distraindo, quais são os riscos que eu tenho de me distrair? Quer ver um exemplo muito claro? Na alegria de uma grande vitória. A gente corre grande risco de se distrair na alegria do milagre, na alegria da vitória. Você vai entender o que eu estou te dizendo. Lembra aquele irmãozinho lá, que, ou você mesmo, ou eu, já fiz isso muitas vezes. Aquele irmãozinho que, quando não tinha um carro, pedia para o pastor: Rafael, ora por mim, pastor. Preciso muito de um carro. Para quê, irmão? Eu preciso de um carro, pastor, porque eu quero fazer a obra de Deus com o carro. Preciso muito, pastor, eu levar minha família em casa, trazer, voltar comigo com a minha família para casa. Meu carro, pastor, vai ser da obra. O meu carro vai ser de Deus, o tempo todo para Deus. Aí o pastor ora, o irmão faz milagre, o irmão faz campanha de milagre, o irmão faz tudo. Aí agora Deus vai dar o carro para o irmão, né? Novinho, 000. O irmão acha que está cheio de Jesus, na mesma vibe, na alegria da vitória. Aí alguém liga para ele e fala assim: irmão, estou precisando buscar alguém no aeroporto. E até riu, né? E até riu, não preciso nem falar. O teu riso, você sabe que isso é verdade, né?
está concordando comigo. Né? Você fala, irmão, estou precisando buscar alguém no aeroporto. Lembrei de você, querido. Oramos juntos aí para poder Deus te dar um carrinho. Você pode? Pastor, eu até queria, mas não vai dar. Aí no outro dia ligam para ele de novo. Irmão, é o seguinte, a gente vai fazer um evento ali no Irajá Atlético Clube. A gente está reunindo os irmãos aí, a gente precisa levar umas caixas. Umas caixas lá. É rapidinho, querido. É daqui até... Ih, pastor, quanto pesa aquelas caixas lá? Pesa mais de 30 quilos? Porque, pastor, se pesar mais de 30 quilos no meu carro, levo não, pastor. Levo não, porque é a mola do meu carro, pastor. Que isso e aquilo. Só que o irmão não está percebendo que aquele que ele era antes da vitória está se perdendo, está se perdendo, se afastando de Jesus, de quem ele era depois do milagre. Não é? A irmãzinha que pede para ter filho, ora ao Senhor, clama a Deus, Deus, dai-me filhos, eu quero multiplicar, eu quero que... Aí Deus vai dar 3, né? Dá 3 filhos. Glória a Deus. Né? Mas isso pode dizer que eu não sou assim não, mas Deus dá 3. Aí você liga para ela, você precisa dela na igreja, ou porque ela está meio assumida no reino, ou porque ela já não está tão envolvida com as coisas da igreja, do reino. Eu não estou falando de culto, querido, eu estou falando do reino. Estou falando de mudar a vida de pessoas, de fazer o que Jesus fazia. Você liga para ela, e aí o que ela te responde? Pastor, não dá. Essas crianças estão acabando comigo, pastor. Estou cansada demais. Ah, pastor, estou muito cansada. Tentei levantar para ir para a escola bíblica de manhã, mas pastor, não deu. Mas minha irmã, 3 meses atrás, estava clamando que Deus não te dava filhos. Estava pedindo tanto ao Senhor. Aí agora Deus te dá um filho abençoado, dá filhos abençoados, e agora você não pode mais estar junto servindo a Deus com os teus filhos. Então, um exemplo meu. Por isso que eu falei para você que eu tenho sido desafiado a cada dia estar aqui. Já contei isso de manhã, vou contar rapidinho agora. Antes de eu casar com a Glaucia, nós estávamos apaixonados, né? E aí a liderança da igreja, da pessoa da pastora Luzia, abençoada, que está ali, falou assim para mim, Anderson, se você não tiver um emprego, nem vem conversar comigo. Você quer casar com a Glaucia? Se você não tiver um emprego, nem vem conversar comigo. Aí, meu irmão, o que você imagina que eu fiz? Campanha! Né? Prometi tudo que eu podia prometer para Deus. Assim como José e Maria, quando encontraram com Jesus lá no nascimento de Jesus, eu estava cheio de Deus, eu prometi tudo, querido. Aí estava tendo campanha da igreja aqui, do reino aqui, né? Para comprar para esse salão, o culto era lá em Vila da Penha. Eu falei, Deus, se o Senhor me der o emprego, eu vou pegar meu primeiro salário todinho e vou comprar de cadeira, Deus. Eu falei, amém. E Deus, eu vou dar 20% de dízimo. Deus, me dá o emprego, Deus. Faz o milagre. Eu preciso casar. Deus, tranquilo, vou fazer contigo. Está aí o milagre, está o emprego? Dou um emprego. Vou te dar um emprego para você ralar um pouquinho, para você aprender, mas está o emprego, né? Aí nessa do emprego, no meu primeiro mês de trabalho, eu conversando com um amigo, eu falei, cara, tu não sabe, a pastora Luzia vai liberar, cara. Eu vou dar uns beijinhos na Glaucia, vou começar a dar uns beijinhos, irmão. Ela vai liberar aqui, vai liberar. Aí eu vou no cinema, cara, vou no cinema. Aí esse amigo falou assim para mim, beleza, mas só queria te lembrar uma coisa. Eu falei, o quê? Não esquece que tu falou para Deus que o teu primeiro salário tu ia comprar todinho de igreja no reino, para a obra da igreja. Aí eu falei, Deus sabe que eu estava brincando, né? Deus sabe que eu não estava falando sério, não. Deus sabe que eu não estava falando sério. Só que mais grave do que isso, eu fiz certinho, estou aqui brincando, mas fui lá, comprei as cadeiras certinho para a igreja, para o reino, para o meu compromisso. E aí, só que mais sério do que isso, foi quando eu comecei a pedir para Deus o milagre da promoção, né? E aí Deus fez um milagre. Eu fui promovido no meu trabalho, o lugar que eu trabalho há 16 anos, eu fui promovido, o meu salário subiu 85%. Pensa alguém que tem um salário agora de um salário, e agora esse salário ele sobe 85%. Eu trabalho na indústria farmacêutica, eu era um operador, agora eu me tornei um gestor de pessoas. Imagina a alegria, né?
Você ia ficar feliz? Eu ia ficar feliz, eu fiquei feliz demais. Eu vim cantando em casa, glória a Deus, por suas maravilhas. Levei grosso para jantar, eu fiz alegria, e aí comecei a gastar o que eu não podia gastar, né? Gastei mais do que no cartão de crédito, e aí fui gastando, veio o primeiro salário, o já promovido, não dava mais para pagar o que eu gastei. E aí, cara, quando a gente se afasta de Jesus e não percebe, a gente acha que é cheio de Deus e não é, e não está tão cheio assim, a gente faz umas coisas loucas. Olha o que eu fiz. Eu, em vez de negociar com o banco, que eu estava devendo, eu fui negociar com Deus, querido. Eu cheguei para o meu discipulador e falei assim, ó, Sr. Mário, perguntar uma coisa para o senhor, só uma pergunta. Eu fui curado, glória a Deus, fui transformado, mas eu sinto vergonha daquilo que eu faria. Eu falei, pastor Mário, deixa eu fazer uma pergunta. Quando eu for dizimar, eu tenho que dar o meu dízimo do líquido ou do bruto? Eu fui negociar com Deus, querido. Aí ele me ensinou, aí eu entrei no carro. Quando eu entrei no carro, parecia que tinha alguém do meu lado, assim, ó. Eu me arrepio de lembrar. O Espírito Santo está do meu lado, assim, bateu no meu mão e falou assim, ó. Imagina, alguém do meu lado, era ele, do meu lado, fez assim, ó. Ei, não precisa dar nada não. Sabe por quê? Porque um coração assim, eu não recebo não. Eu recebo de quem dá com alegria. E de quem dá com alegria, não pergunta se tem que dar do líquido ou do bruto. Quem está perto de mim, avivado, em vez de dar 10, dá 20. Em vez de dar 20, dá 30. Mas dá com alegria. E aí o Espírito Santo falou assim, se não é para dar com alegria, não dá. Porque eu não preciso do teu dinheiro. Eu sou dono do ouro e da prata. Só que eu não estava conseguindo visualizar isso. Eu estava perdido com isso. Vamos seguir, que eu quero orar para a gente acabar, para a gente orar rapidinho. Quando é que eu percebo, Anderson, que eu já não estou mais perto de Jesus como eu achava que estava? Existe uma frase que eu até vou fazer uma camisa para minha família essa semana. Eu gosto muito dessa frase. Eu sempre ouvi essa frase quando eu era criança na igreja. E quando Deus me deu essa palavra, eu falei, vou fazer uma camisa para essa frase. E se, Rafaela, se puder colocar essa frase, escrever essa frase no telão, seria legal. Uma frase diz assim, ó, quer saber quando Jesus está perto de você ou não? Quando você está com Jesus ou não? Sempre pensa nessa frase assim, olha, no seu lugar, o que Jesus faria? Olha para a tua vida hoje. Olha quem você é hoje no reino. No seu lugar. Se Jesus fosse você, o que ele faria? No seu lugar, se Jesus fosse você, será que ele seria alguém apático no reino? Ou seria alguém que quer trabalhar, quer construir, quer edificar, quer fazer, quer mudar a vida de pessoas? A gente ama como Jesus amava? A gente se comporta como Jesus se comportava? Eu sou o espelho de Jesus na face da terra? Porque eu aprendi isso, nunca mais esqueci, a gente é quem é, não é quem a gente está aqui à noite, não. Você é quem é quando não tem ninguém olhando para você. Quando não tem ninguém olhando para você, você é quem você é. E quem você é hoje, a fotografia que você tem, no seu lugar, o que Jesus faria? Jesus faria as mesmas coisas que você faz hoje? Jesus teria as mesmas disposições, a mesma disposição para servir o reino, como eu e você temos hoje? Isso na simplicidade. Esses dias eu fui fazer compras no Guanabara, com a Glaucia, e aí eu fui para o caixa, né? Como Jesus iria para o caixa, cheio de Deus, né? Aí agora, com essa lei nova, né, você não pode botar uma bolsa dentro da outra, né? Uma sacola plástica dentro da outra, né? Só que o Guanabara, ele não te cobra a bolsa, não te cobra a sacola, mas só te dá uma, né? Eu falei, isso vai dar ruim.
Já estou vendo. E a caixa era minha braba, né? Ó, assim, ó. É uma bolsa só, por favor, não coloque uma bolsa dentro da outra. Não pode colocar. Eu falei, tá bom. E tá vindo a Glaucia lá. Eu falei, Jesus, guarda a vida da Glaucia, né? Aí veio a Glaucia. A gente mora no 4º andar de um prédio com escada. Aquela bolsa fininha. A Glaucia começou. Quando a Glaucia chegou, ela falou assim, coloca uma bolsa dentro da outra aí, Anderson. Aí eu falei assim, não pode não. Aí ela, o quê? O quê? Eu falei, pode não. Claro que pode. Eu falei, não pode. Aí eu falei assim para ela. Eu falei, amor, calma. Mas como é que a gente vai subir esse quarto da calma? A gente vai dar um jeito. Calma. Aí eu falei para ela. Depois a gente passa o e-mail para o Guanabara para pedir ajuda. Eu falei assim, pode deixar 2 bolsas. E a moça lá já olhando para a Glaucia com cara feia, né? Olhando para a Glaucia com cara feia. E aí a mulher, não pode. Só que a Glaucia, graças a Deus, cheia de Deus, abençoada, ficou ali quietinha, né? Mas as bolsas rasgando já, né? Eu falei, não, amor, calma. Aí ela falou assim, ó, eu não aguento, hein? As mulheres que estão aqui devem saber o que é isso. Eu não aguento, eu vou reclamar, hein? Aí eu brinquei com ela assim, ih, rapaz. Eu falei, quando ela falou assim, eu vou reclamar. Cadê o gerente? Chama o gerente. Aí eu falei assim para ela, ih, rapaz, ele passou correndo aqui agora. Eu falei, quem? Jesus? Foi embora. Ficou não? Ficou não? Ela, por quê? Eu falei, porque acho que não ia fazer isso não, assim não. Acho que assim Jesus não faria não. Assim não, desse jeito não. E aí eu falei, filho, amor, calma. Ela falou, por quê? Eu falei, porque depois que a gente botar a bolsa, eu pretendo chamar a irmã para ir para o grupo familiar e para o culto. Se você uma briga com ela, não vai dar certo. E a gente colocamos lá a nossa bolsa lá quietinho, não reclamamos. Aí fomos lá rasgando, a bolsa rasgando. E aí eu fui ouvindo, né? Tá vendo aí? Você não quis pedir a bolsa. Eu falei, calma, amor, calma. Eu vou pegar o óleo caindo pela escada do prédio. Aí eu pego o óleo, boto debaixo do braço. Eu falei, calma. No seu lugar, você, quando não tem ninguém olhando para você, como é que você é? Você é parecido com Jesus? Como é que você acha que Jesus agiria? Como é que você acha que Jesus agiria? Quando a gente não percebe que está longe de Jesus, a gente deixa de ter as características de Jesus no reino. Quando a gente não percebe que está longe de Jesus, a gente começa a deixar de ser parecido com Ele e não percebe. E quando eu falei da estratégia do diabo, hoje é exatamente essa. Hoje, queridos, tem gente no reino, quando eu falo reino, eu falo igreja, numa forma geral, tem gente no reino que deixou de praticar a essência de Jesus no reino. Tem gente que consegue ceiar hoje e não fala com o irmão há mais de não sei quanto tempo. E decidiu, não quero mais falar com esse irmão. Decidiu, não vou perdoar esse irmão. Não quero conversar. E aí continua vivendo uma vida normal no reino. Deixa eu te falar algo, queridos. Não tem como. Porque Jesus é o centro de todas as coisas. A Bíblia fala que é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não tem como estar bem com Jesus e estar mal com o teu irmão. Não tem como estar bem com Jesus e estar mal no teu trabalho. Não existe essa conexão. É aí que nós estamos nos enganando. Não tem como. É dele, é por ele, é para ele. O meu trabalho não é meu, é dele. O meu trabalho não é por mim, é por ele. O meu trabalho não é por mim, é para ele. Então não tem como. Você está brigado com a tua esposa e não fala com ela dentro de casa e está vivendo um casamento miserável, está vivendo uma vida miserável, e você chega aqui e você acha que você está cheio de Deus. Você não está percebendo. Você não está vendo. Mas tem alguma coisa errada. A gente perdeu a capacidade de perdoar. Como reino, como igreja, como pessoas. A gente prefere deixar para lá e nunca mais olhar na cara do irmão. Mas no nosso lugar, o que Jesus faria? E aí, o que eu aprendo com isso? Qual é o desafio dessa palavra para essa noite? Eu acabei de dizer que eles se perderam de Jesus porque não perceberam. E o que Jesus quer nos ensinar nessa noite? É tempo de estarmos vigilantes. É tempo de vigiar.
Porque a gente não sabe a hora que Jesus vai voltar. A gente não sabe o momento que ele vem, que ele vai acabar. Então a gente precisa ficar vigilante, vigiar em cada detalhe. José e Maria se perderam de Jesus porque deixaram de olhar para ele. Quando você deixa de olhar para Jesus, você começa a olhar as circunstâncias que estão à sua volta. E aí você se desvia do caminho. E aí você se perde. Nós temos nos distraídos numa forma que a gente deixa de olhar para Jesus, que é o centro de todas as coisas, e a gente se preocupa e olha com o que está aí em nossa volta. E aí quando a gente olha o que está em nossa volta, a gente começa a ver defeito onde não tem, a gente começa a ver inqualidades onde não tem, a gente começa a achar o que a gente não tem que achar, a gente começa a ter opinião onde a gente não tem que ter opinião, quando na verdade a gente tem que olhar para Jesus. Porque se a gente olhar para Jesus, nós seremos iluminados. E se nós formos iluminados, nós seremos parecidos com Ele. E ser parecido com Ele é o propósito de Deus para mim e para a tua vida na face da terra. Aonde estão os profetas dessa geração? Quem é mais antigo aqui, no nosso meio, vai saber que os nossos cultos, a gente tem contado muito a história da igreja, eu acho isso tremendo. Os nossos cultos no passado, no meio da adoração, alguém se levantava e gritava: assim diz o Senhor dos Exércitos, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Quando a gente se preocupa com as circunstâncias de volta, a voz profética se cala na tua vida. Eu não posso estar bem com Deus, perto de Jesus, queimando em Jesus, se os meus frutos não falam sobre isso. Deus te chamou para mudar a história da sociedade que está aqui em volta, querida. Para a gente mudar a história da comunidade que está aqui em volta. E a gente está se distraindo com coisinhas pequenas. Eu creio no nome de Jesus, que Deus hoje vai começar a mudar a nossa mentalidade, e o fogo vai voltar a queimar nos nossos corações, e o ânimo vai voltar no nosso coração, e a gente vai ter vontade de estar presente, a gente vai ter vontade de buscar, a gente vai ter vontade de adorar a Deus junto, e aquele que trabalhava e hoje não trabalha mais, vai voltar a trabalhar no reino. Aquele que era do teatro e hoje não é mais, vai voltar a ser do teatro. Aquele que era da dança, vai voltar a ser da dança. Aquele que era do louvor, vai voltar a ser do louvor. Não vai faltar mão de obra para trabalhar no reino, porque a gente vai achar o caminho novamente, e vamos encontrar com o Mestre, e vamos ser como Ele era, vamos ser parecidos com Ele. Só que tem um problema nisso tudo, e aí eu estou chegando no final. A Bíblia fala que quando eles perceberam que já não achavam mais Jesus, Ministério de Música, por favor. Quando eles perceberam que já não achavam mais Jesus onde eles estavam, o que eles tiveram que fazer? Vamos voltar. Ah, querido. José, a gente tem que voltar para procurar Jesus no caminho. A gente tem que voltar, José. A gente não consegue viver sem Ele, não. Quando você entende isso, querido, que a tua chama já não queima como antes, como deveria queimar, não tem jeito. A única saída é voltar. Só que voltar não é fácil. Voltar requer arrependimento. Voltar requer você estar disposto a sofrer humilhações e questionamento. Você imagina José voltando por cada casa, com Maria, batendo na porta. Oi, tudo bem? Eu perdi a coisa mais importante da minha vida. Eu perdi os meus sonhos. Os meus sonhos estão por aí. Oi, tudo bem? Eu perdi a coisa mais preciosa da minha vida, o quê? Eu perdi meu ministério. Já não exerço mais meu ministério.
Meu ministério está por aí. E aí eu imagino a pessoa do outro lado falando: como assim, cara? Como é que você consegue perder a coisa mais importante da sua vida? Eu não vigiei, eu deixei de olhar para ele. Eu olhei para as circunstâncias. E a gente foi andando, caminhando sem ele, passando pelas circunstâncias. E aí, sabe o que aconteceu? Passou um dia já, escureceu, clareou. Oi, tudo bem? Outra porta. Eu perdi a minha família. Eu era alguém cheio de Deus, cheio da presença de Deus, mas perdi minha esposa, perdi meus filhos, perdi tudo. Eu achava que eu estava cheio de Deus, porque eu nunca deixei de ir na igreja. Eu sempre estive na igreja, sempre estive no reino. Perdi. E eu estou procurando de volta. Ah, não está aqui não. Está não. Eu já não frutifico mais como antes. E a Bíblia fala que eles voltam. E aí eles encontram Jesus. E aí, como sempre, a gente tem que colocar a culpa em alguém ou em algo, dos nossos fracassos, das nossas dificuldades. Eles viram para Jesus e falam: filho, por que você fez isso com a gente, meu filho? Que é o que a gente fala quando a gente acha o nosso filho que se perdeu, né? Davi, por que você fez isso com a gente? Filho. Aí eu acho tremendo que Jesus fala para eles. Ele fala assim: olha, eu não sei por que vocês foram me procurar em outros lugares. Vocês sabiam que eu ia estar aqui. Eu sempre estive aqui. Vocês sabiam que eu ia estar aqui no templo. Como quem diz: eu nunca mudei. Quem mudou foi vocês. Eu continuo sendo o mesmo. Quem mudou foi você. Quem mudou fui eu. Quem deixou de fazer foi você. Querido, eu sonho com uma igreja que a cada dia que passa vai fazer a chama acender mais e mais dentro de si. Eu sonho com uma igreja que não vai parar de olhar para Jesus. Eu sonho com uma igreja que não vai ter vergonha de se arrepender. Eu sonho com uma igreja aqui onde irmãos não vão ter vergonha de pedir perdão para outros irmãos. Talvez você tenha entrado aqui essa noite e o que te fez se perder de Jesus foi uma mágoa muito grande. Alguém te feriu. Alguém que você amava tanto te traiu. Você não consegue perdoar. Deixa eu te falar uma coisa: quem está parado no tempo é você. Porque as coisas continuam andando. Quer um conselho? Para mim e para você? Vamos estabelecer um novo tempo para a nossa vida em nome de Jesus. Um tempo que a gente não vai perder Jesus. E sabe quando eu não vou perder Jesus? Porque a cada dia eu vou procurar ser parecido com Ele. E o que é ser parecido com Jesus? É transformar a vida das pessoas. Não espiritualmente, mas naturalmente. E como se faz isso, Anderson? Fazendo, sabe como? Como reino. Você é bom em quê? Você é bom em português? Então a partir de hoje, você vai dizimar parte do seu tempo, 1 hora por semana, 2 que seja. Você vai ir nas comunidades ali, ó, você vai anunciar agora, ó, aula de reforço de português para quem precisa. E agora você vai começar a ensinar e mudar a vida de alguém. E agora você vai falar de Jesus nessa aula. Você é bom em quê? Você é eletricista? Você é mecânico? Então você vai formar novos eletricistas, novos mecânicos. Vamos encher esse lugar aqui como uma grande escola de vida. Vamos parar de dar valor aos probleminhas pequenos na nossa vida, na nossa casa, e vamos transformar a vida das pessoas. Olha para o espaço que nós temos. Você consegue imaginar? Imagina, várias salas aqui cheias, aula de informática. Mas como é que a gente vai fazer isso? Não, tem um irmão aqui na igreja, ele é professor de informática e ele resolveu doar o seu tempo para mudar a vida dos irmãos da igreja, para ensinar. Tem uma outra irmã que é psicóloga, e o apóstolo aqui liberou uma salinha, agora ela vai atender ali. Tem a Glaucia que é fisioterapeuta, está precisando de fisioterapia? Não, a Glaucia vai doar 2 horas do tempo dela para o reino, porque não é para ela, é para ele. Não é dela, é dele. E ela precisa estar perto de Jesus.
Estar perto de Jesus é transformar a vida de pessoas. Eu queria te convidar a ficar de pé nessa noite. A chama vai voltar a arder na tua vida em nome de Jesus. Levanta a tua mão aos céus, queridos. Começa a contemplar a glória de Jesus. Começa a contemplar a glória de Jesus. Fala para ele: Jesus, talvez eu tenha me perdido. Eu perdi o meu ministério no caminho, Jesus. Eu perdi o meu ministério no caminho. Eu perdi a minha família no caminho. Eu era cheio de Deus. Eu tinha uma família em Deus. Mas eu me perdi no caminho de você, Jesus. Mas nessa noite, Jesus, é chegado um novo tempo para a igreja do Senhor. Nós vamos voltar a encontrar Jesus no caminho. E a chama vai começar a arder. A chama vai começar a arder de novo. Não deixarei de olhar para ti. Não vou voltar atrás. Não vou me Chega de distração. Não deixarei de olhar para ti. Oh, aleluia. Não vou voltar atrás. Não vou me distrair. Não vou